Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Silva e este é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez estamos juntos nesta programação e hoje nós vamos falar de um assunto, né, que tem acometido milhares de pessoas, que é o AVC. Nós vamos contar um pouquinho da história do seu Manuel. O seu Manuel teve esse problema um problema de saúde muito sério e acabou tendo um AVC e a respeito disso, ele se apega a Jesus de uma tal forma a ponto, né, de ter ali um milagre na sua vida. Nós sabemos muito bem que o AVC ele pode deixar até sequelas, né, na pessoa. Muitas pessoas acabam tendo aí sequelas desse acidente vascular cerebral. Presta atenção aqui na história, um pouquinho da história do seu Manuel. Manuel é jogador de futebol profissional desde seus 16 anos de idade. Praticamente não arrumei nada no futebol. O dinheiro que eu pegava era tudo para festa, à noite. Ele gostava muito, assim, de tocar em bares, sabe? Era uma vida, assim, bem transtornada. Aí eu cheguei em casa e liguei a televisão, estava o missionário. Aí ele deu uma palavra, senti no meu coração que eu tinha que deixar aquela vida, né? Até eu me emocionei. E dali eu segui Jesus. Nunca mais eu fui pro mundo, né? Falei para ela, eu conheci Jesus. Depois que o missionário esteve aqui, em outubro de 2018, deu AVC. Me sentei aqui no sofá, dali eu caí. Quando eu encontrei ele caído aqui no sofá, eu clamei, né? Que Deus me desse força, né? E que aquilo ali não era dele, né? Que aquilo ali era do inimigo. Você viu? Então, ele tem esse acidente, né? Esse AVC, e a esposa ali comenta, né? Fala sobre a questão de que percebeu, né? Que aquilo, né? não era o certo. Ainda mais um homem, né? Acostumado a se, vamos dizer assim, a se exercitar, jogador de futebol, né? Sempre teve a sua vida ali, né, ativa e sempre buscando cuidar da sua saúde, mas, infelizmente, aquela questão, né, você vê que ele conta de que ele pegava todo o seu dinheiro e gastava, né, com álcool, com uma série de outras coisas, e isso acaba, de alguma maneira, né, tendo uma resposta negativa sobre a vida da pessoa, ou seja, não lá, né, quando ele era mais novo, mas depois acabou, de alguma maneira, contribuindo para que ele, né, tivesse esse problema. Assim como muitas pessoas, infelizmente, né, não pensam, talvez não cuidam dessa área, né, dessa questão, e aquilo que fizeram lá atrás, de alguma maneira, né, vai ser cobrado, o corpo cobrará mais à frente. Muitas pessoas não se preocupam com a questão, né, do fumo, da bebida, e por conta disso, né, isso acaba auxiliando, né, contribuindo para que a saúde... mas o senhor falou que ele era um atleta, tudo isso, mas imagina, né? Talvez não cobrou lá no começo, mas depois, de alguma maneira, essa questão do álcool, da bebida, tudo isso mais, né, da bebida, do fumo e tudo mais, as noitadas, né, acabaram, de alguma maneira, trazendo essa resposta para o seu Manuel. Eu queria que você prestasse atenção nessa reportagem, depois nós voltamos falando mais do assunto. O AVC, acidente vascular cerebral, ocorre quando os vasos que levam sangue ao cérebro se rompem, provocando a paralisia da parte afetada. Fraqueza ou formigamento dos braços, pernas e face, confusão mental, alteração da fala, visão e coordenação são sintomas do AVC. Os homens são os mais afetados pelo problema. Há dois tipos de acidente vascular cerebral, o hemorrágico e o isquêmico.
que representa 85% dos casos da doença. É uma das principais causas de morte, incapacitação e internações ao redor do mundo, segundo dados da ARPEN Brasil, Associação Registradora de Pessoas Naturais. Em 2022, foram mais de 1.200.000 óbitos em consequência da doença. Inclusive, eu queria agora que você prestasse atenção naquilo que o doutor André, neurologista, vai falar a respeito desse assunto que aconteceu com o seu Manuel. Presta atenção. O AVC é uma sigla que demonstra acidente vascular cerebral. O que é um acidente vascular cerebral? É o rompimento de um vaso cerebral. E o AVC leva o quê? A uma diminuição da ação de uma área cerebral, porque rompe-se aquela área de irrigação cerebral. Se é uma área motor, se manifesta com uma hemiplegia, uma perda da área motora. Se for uma área visual, ela se manifesta com uma perda da visão. E assim acontece. Acidente vascular cerebral é uma imensa perda de sintomas. O que pode causar o acidente vascular cerebral? Por exemplo, as hipertensões. E existem fatores de risco para acidente vascular cerebral. E aí se preocupem os fumantes, os diabéticos. E são situações que podem levar a acidente vascular cerebral. O uso de drogas é um componente muito importante também. A gente precisa observar isso do ponto de vista social e epidemiológico. O uso das drogas, seja as lícitas ou as lícitas, o alcoolismo, o mais comum é a paralisia. Uma paralisia motora é muito comum acontecer, a síncope, você de repente perder a noção onde está ou cair, pode, sem dúvida, pode levar à morte e é causa grave de morte, segunda ou terceira causa grave de morte. Você viu que o doutor André, né, explicou, falando a respeito do que é o AVC? Olha, eu queria que você prestasse atenção também na segunda parte da novela para a gente entender, né, como foi que o seu Manuel agiu diante dessa situação. Presta atenção aqui comigo. Daí comecei a determinar a cura. Eu não podia mexer essa perna, ficou paralisada, não podia nem o braço nem a perna. O médico mesmo falou que ele podia ter, entrado em óbito. Quando cheguei lá, tive a minha surpresa. Meia hora lá me chamaram e eu até levei um susto, né? Daí o médico me disse, olha, o seu Manuel, não sei o que aconteceu. Ele voltou normal, parece que não deu nada nele. Claro, é Deus agindo, é Deus agindo. Então, o médico, é claro, ele vai falar, né, segundo aquilo que ele estudou e etc., mas nós entendemos que é um milagre, né? Poderia ter ido a óbito, como foi falado, mas não foi. Presta atenção nessa reportagem do Casos Curiosos, falando a respeito do assunto que nós estamos aqui trazendo na programação, e depois nós voltamos. Nos Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre Kathleen. Ela é uma jovem que, na família dela, passou por uma experiência bem traumática. O avô havia falecido e o motivo era o câncer. Kathleen esperava que essa história mudasse e que ela não tivesse nenhum problema com o câncer. Mas não foi o que aconteceu. No momento em que foi a um oftalmologista, porque a vista dela estava embaçada, ele percebeu que o nervo óptico estava inflamado e durante uma ressonância magnética descobriu 3 tumores no cérebro. Kathleen ficou desesperada. Ela tinha um filhinho e já imaginava ele crescendo sem a mãe. No dia da cirurgia, ou melhor, um dia antes, ela escreveu uma carta e estava já na expectativa de que não sairia bem daquele procedimento médico. No dia da cirurgia,
ela entrou para o centro cirúrgico e lá dentro os médicos conseguiram retirar os 3 tumores. O marido de Kathleen estava do lado de fora aguardando desde o início e foi informado que Kathleen havia sofrido um AVC e a parte direita do corpo dela estava paralisada. O marido voltou para o quarto e lá viu aquela cena que o impressionara. Tubos, máquinas e ela totalmente apagada. Naquele momento, ele foi tomado por uma fé e orou por Kathleen, profetizando vida, cura. Alguns dias depois, Kathleen acorda, toma consciência, mas não consegue falar. Percebeu-se que as consequências do AVC foram bem maiores do que eles haviam imaginado. Mas ele não desistiu. Alguns dias depois, Kathleen começa a mexer a mão. Logo em seguida, começa a falar. E aí o progresso e o processo de reabilitação só foi uma crescente. Hoje, Kathleen comemora a vida, não só com o filhinho, mas com uma menina que ela também gerou. O casamento continua e os tratamentos com fisioterapia também deram sequência. Hoje, ela celebra a vida e a cura do que Deus fez sobre ela. Curioso, não? Prestou atenção no que foi falado aqui no Casos Curiosos. Olha que coisa séria, né? Então, quantas pessoas aí, não é só no Brasil, não, mas é no mundo, né? É no mundo, centenas de milhares, né, de pessoas, né, infelizmente, passam por esse tipo de problema. E como falávamos anteriormente, né, muitas pessoas acabam ficando com sequelas. E são sequelas, né, bem coisas que impedem até a pessoa de continuar aí agindo, né, de ter voltar às suas atividades normais, tá? Eu queria, nesse momento, que você visse o que foi que aconteceu, como Deus entrou aí nessa situação, né? Nós já vimos lá na segunda parte da novela, como Deus já começou a agir. Eu queria ver o desenrolar dessa história. Presta atenção aqui. O braço movimentando, a perna também. Já fui mexer a perna, mexendo o braço, mexendo a perna, o doutor ficou admirado. Tá em casa agora sem sequela nenhuma aí. Tá fazendo as caminhadas, assim, sabe? Pega a bola, faz exercício com a bola, tudo assim, não sei de mais nada. Nem no joelho, nada ficou de sequela do AVC. Completamente liberto, né? Deus libertou ele de tudo, né? Até hoje estamos, né, servindo o Senhor. Jesus fez uma transformação grande na minha vida, glória a Deus. Todas as manhãs nós levantamos e agradecemos a Deus por mais um dia que Jesus está nas nossas vidas. E olha aí que coisa, né? E ao contrário do que as pessoas imaginam, né, você reparou que o seu Manuel, ele assume um compromisso com Deus, ele coloca no coração, ele ia se batizar, ele se batiza e logo em seguida acontece isso. Algumas pessoas poderiam dizer, pastor, mas depois da pessoa tomar uma decisão de aceitar a Jesus, de se batizar, acontece uma coisa dessa? Ué, mas quem disse para você que nós cristãos não temos problemas? O próprio Senhor Jesus é um exemplo disso. Ele enfrentou uma dificuldade logo após ele ser batizado. Inclusive, eu lembrei dessa história. Em Mateus 3, versículo 17 e 18, fala sobre o batismo de Jesus. Presta atenção. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, em que me comprazo. Então, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha aí. Jesus acabara de se batizar e ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, ele acabou de se batizar,
acabou de, né? Ah, mas estamos falando de Jesus. Mas isso nos traz aí o entendimento de que muitas pessoas, elas tomam uma decisão de seguir a Jesus e pode ser que os problemas, né? Pode ser não, eles vão continuar. Só que o mais interessante é sabermos, né? Que depois dessa tentação, com a resistência do Senhor Jesus, né, a Bíblia diz que os anjos do Senhor vieram e o serviram. Ou seja, é o que acontece quando você resiste, quando você se mantém firme, os problemas, eles têm que correr, né? Eles têm que bater em retirada, porque a nossa fé e a nossa resistência demonstrarão o quanto nós confiamos em Deus. Foi o que aconteceu com o seu Manuel. Eu quero, nesse momento, né, fazer uma oração com você, mas antes não posso deixar de falar com você sobre o nosso endereço e o dia dos nossos cultos. Eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, no Rio Comprido. Nós temos cultos segunda, quarta e sexta, 8, 15 e 19 e no domingo às 8 e às 17 horas. Eu quero fazer essa oração com você com um copo com água. O meu já está aqui. Vamos falar com Deus. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. E agradeço ao Senhor, porque o Senhor fez um milagre na vida do seu Manuel e existem muitos que estão vivendo da mesma maneira, estão enfrentando o mesmo problema e podem, meu Deus, serem curados completamente, não haver sequelas, meu Deus, porque se esta pessoa confiar no Senhor, certamente é isso que vai acontecer. Pai, eu oro. E não só quanto ao AVC, mas qualquer outro problema, que o Senhor possa se manifestar, curando, libertando, em o nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém e graças a Deus. Pessoal, nós vamos ficando por aqui e vamos ficar com uma canção bem bonita no nome do Senhor Jesus.